Enquanto isso, vocês vão deixando o like aí, o Hernan atualiza do São Paulo. O Mailton saiu, né, Hernan? O Mailton saiu. Já saiu? Saiu fora. Foi emprestado pro Fortaleza. Vai jogar a Série B pelo Fortaleza. O cara acabou de chegar, O Mailton era um jogador... vamos lá. Eu tenho uma explicação aí sobre isso, porque eu também perguntei. Falei, acabou de chegar, já vai embora, nem testou direito o garoto. Bom jogador, o Mailton, jogador muito bom. Vinha sendo o melhor lateral direito da Série B pela Chapecoense quando o São Paulo contratou. Uma contratação emergencial ali pela necessidade. E o São Paulo agora empresta para o Fortaleza para a disputa da Série B. Por quê? Porque assim, tem 3 laterais, tem o Cedric, tem o Mailton e o Mike, moleque da base que terminou o ano em alta com o Crespo, tá? Então esse é um ponto. O Mike hoje estava na frente do Mailton em relação à fila ali de laterais. O Cedric é o titular, o Mike acaba sendo o segundo e o Mailton acabou sobrando na história. E aí o São Paulo acabou emprestando o jogador para ele não ficar parado, só treinando ali e não tendo oportunidades. Então o jogador quer jogar, acabou sendo emprestado, viu com bons olhos o Fortaleza, foi embora, tchau. Se de repente chegar alguma proposta para o Mike que já chama a atenção, o São Paulo também está se preparando para isso, ou pelo menos me disseram que está se preparando para isso, e tem também a questão do Vitinho do Botafogo, né? Nessas trocas todas aí, o São Paulo está de olho no Vitinho. Então o Vitinho, me disseram que o Vitinho chega para ser titular do São Paulo. Chega. Inclusive para disputar com o Cedric. E aí o que você faz com o Mike? Né? Então o Mike é um jogador que também não está 100% garantido, mesmo tendo terminado em alta. Caso não consiga o Vitinho, o Mike me parece ser o jogador que o Crespo vai dar mais moral para ganhar confiança e para ganhar espaço. Então o São Paulo trabalha com essas possibilidades aí de planejamento para 26 na lateral direita. Até falando sobre o Vitinho, a informação que eu tinha, que eu apurei antes do programa iniciar, é que o Atlético Mineiro também está interessado no Vitinho, lateral direito do Botafogo. Fez uma sondagem para perguntar sobre valores, condições de negócio. E o Botafogo, ao mesmo tempo que ele não quer negociar, não quer perder o Vitinho, o Botafogo precisa fazer caixa. Porque precisa negociar alguns jogadores, tem algumas dívidas ativas, então o Vitinho ele está na mira do Atlético Mineiro e do São Paulo. São Paulo quer envolver nessa troca dos jogadores e tudo mais, então é uma questão meio complexa que vai ser resolvida nos próximos dias. Mas o Atlético Mineiro, sim, está de olho no Vitinho para 2026. A gente vai seguir no São Paulo, mas só uma coisa. Do Atlético, estão perguntando do Fred. Estamos apurando. Foi uma informação que foi o Guilherme Frossard, se eu não me engano, foi no Twitter e começou a repercutir isso. Já mandamos algumas mensagens aí, então estamos apurando. Porque o Fred é de lá, né? Exatamente, o Fred tem uma ligação. E o goleiro foi notícia de vocês também, Carlos Coronel. Carlos Coronel, Como é que chama aquele rapaz mesmo que eu esqueci? O Hernan. André Hernan. O Hernan. Prazer. Tanto nome, né, pra chamar que às vezes você trava, né? Outro dia eu fiquei Bruno... Tô brincando, tô zoando. O Coronel, é engraçado, né? O soldado deixa o Corinthians e o São Paulo contrata o Coronel. Carlos Coronel é um jogador que assim, fez toda uma carreira fora do Brasil. Ele trabalhou aqui no Red Bull, nas franquias da Red Bull, e depois foi para a Europa. E aí da Europa ele foi para a MLS, ele estava no Red Bull New York, dos Estados Unidos. Ele tinha 4 ofertas para ficar na MLS, para trocar de clube e ficar na MLS. E tinha uma oferta árabe também. Quando o São Paulo chega e faz um contato e faz uma proposta, não durou 10 minutos a conversa, porque o jogador tem raízes são paulinas. Torcedor do São Paulo na infância, tio São Paulino, pai e tal, filho, filha que gosta do São Paulo. Então, assim, bateu no coração do jogador. Uma aposta, porque é um jogador que num primeiro momento vem para ser reserva do Rafael, porque o Yang não daria conta, e não é por causa do 6-0, tá? A avaliação é muito mais ampla em relação ao Yang. Viram que ele não teria condições de ser o reserva imediato, né? Não pelo 6-0 do Fluminense, mas pelo conjunto da obra toda. E aí foram ao mercado para buscar esse jogador. E é um jogador que tem convocações para a seleção paraguaia, porque ele tem dupla nacionalidade, vai para a Copa do Mundo pela seleção paraguaia, e é um jogador experiente.
É um jogador que já tem uma bagagem e que pode chegar para disputar a posição com o Rafael, ou quando o Rafael não tiver, ter um goleiro ali que o São Paulo e o torcedor do São Paulo sinta segurança, porque esse sempre foi um grande problema do São Paulo. Depois que chegou o Rafael e que todo mundo falou, bom, agora tem goleiro, o problema é que nunca teve um reserva à altura. Sim. E agora o São Paulo tenta um jogador, ou traz um jogador certeiro ali para essa posição e que traga confiança para o torcedor. Mas é isso, né? Ele continua absoluto, né? Claro, o Rafael. Mas é curioso isso, né? O Coronel, então, ser São Paulino. Provavelmente fã do Ceni. O que uma fonte dele me falou foi que mandaram aí pra você? Eu anotei aqui, ó. Pesou muito o sonho dele de vestir a camisa do São Paulo. E aí, legal, né? Ter essa identificação. Cara, eu acho que assim, quando você tem essa paixão de jogar pelo clube, muda muito a questão. Ele tinha propostas financeiramente melhores de outras ligas, tinha do Orlando City, tinha do futebol árabe, tinha da Europa, mas até como o Hernan falou, quando pintou a possibilidade dele ir pro São Paulo, foi muito rápida a reunião e ele já deu aceite. Então foi muito tranquilo, é um cara que está identificado, é São Paulino. Quantos anos? Ele tem 28. 28. Mas é isso, foi muito rápido a negociação, tinha propostas melhores, mas pesou a questão de atuar pelo São Paulo. E o São Paulo já tem 9 saídas confirmadas de atletas do seu elenco para 2026, garantindo uma economia gigante. Já te trago esse número antes, só contextualizar quem deixou o tricolor. As 2 últimas baixas, Mailton emprestado ao Fortaleza até dezembro de 26, mesmo período em que Matheus Belém, zagueiro, ficará no Camboriú. Antes deles, já haviam sido negociados, ou haviam deixado o clube. Oscar, que se aposentou, Rigoni, Dineno e Leandro, que não tiveram seus contratos renovados, Jandrei e Patrick, emprestados ao Juventude, e Luiz Gustavo, que por opção do São Paulo, também ficou livre. Com todas essas baixas, por opção do São Paulo, o tricolor estima uma economia superior a 5 milhões de reais por mês. E esse dinheiro será investido na contratação de atletas. Já contei para vocês que o São Paulo não pode pagar pelos direitos econômicos, mas vai se utilizar de salários um pouco mais altos para reforçar seu elenco, de olho na próxima temporada. Até aqui o único reforço confirmado do São Paulo, Danielzinho, que chega livre no mercado depois de deixar o Mirassol. O tricolor também pretende anunciar nos próximos dias a chegada de Gaston Ávila, zagueiro argentino que pertence ao Ajax e esteve emprestado em 2025 ao Fortaleza. Movimento importante na política do São Paulo. Vinícius Pinotti, um dos principais candidatos à presidência do tricolor em eleição marcada para dezembro de 2026, decidiu romper com Júlio Casares. Nas últimas horas, o Pinotti anunciou que deixou o cargo de consultor especial da presidência. O convite havia sido feito pelo próprio Júlio Casares. Pinotti e Casares andaram bem próximos nos últimos meses, tanto que Pinotti troca o seu grupo político pelo grupo do presidente. Resta saber os impactos e consequências dessa saída do Pinotti de um cargo de confiança do Júlio Casares. Na publicação em que explica a sua saída desse cargo, Pinotti escreve o seguinte, abre aspas, tomei essa decisão de forma consciente, responsável e definitiva em razão de divergências quanto à condução e aos rumos adotados, mantendo meu compromisso com os princípios e com a coerência do que considero a melhor coisa para a instituição. Em outras palavras, Pinotti deve ter percebido que o apoio do Júlio Casares, nesse momento, em meio a uma série de escândalos do São Paulo, talvez não fosse um trunfo para a eleição marcada para dezembro de 26. Com um detalhe importante, é possível que se o Pinotti não tivesse tomado esse caminho, ele fosse o candidato apoiado pelo Júlio Casares na eleição marcada para o próximo ano. O Márcio Carlomagno, que era o favorito do Júlio, acabou perdendo um pouquinho de força interna por conta daquele escândalo envolvendo os camarotes vendidos de forma clandestina por Mara Casares e companhia, embora, importante que se diga, Márcio Carlomagno não teve participação nenhuma e ele inclusive já preparou sua defesa para ser apresentada no Conselho Deliberativo do São Paulo.